Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui para falar sobre o Real Madrid, que perdeu para o Lille por 1-0 na Champions League, uma derrota em tempo normal que não acontecia desde setembro de 2023, há mais de um ano. E é sobre esse tabu quebrado e o porquê esse time do Real Madrid não consegue jogar quando as suas estrelas não aparecem, que eu vou falar aqui hoje. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho porque a meta ainda é chegar aos 100 mil inscritos este ano. Claro, todos os dados que eu utilizo aqui para analisar os times, eu pego lá no SofaScore, o melhor aplicativo para você acompanhar futebol. E claro, de graça, o link está aqui na descrição. Cara, vamos ao que interessa. Real Madrid perdeu merecidamente, tá? O jogo foi lá na França, é verdade. O Real Madrid veio com uma formação um pouco diferente nas peças, né? O Carlo Ancelotti optou por retornar com o Camavinga, que estava machucado desde o início da temporada. Foi a primeira partida do Camavinga em toda a temporada. Se machucou lá durante os treinos da Supercopa da UEFA, que o Real Madrid venceu do Atalanta, e o Ancelotti já decidiu colocar ele nesse jogo de titular. Achei uma decisão um pouco controversa. Colocou ali do lado do Tchouaméni, fazendo a dupla de volantes. Acho que tirou um pouco da saída de bola, tá? Prefiro o Valverde ali ao lado do Tchouaméni, nesse esquema, né, que é um 4-2-3-1 do Real Madrid. Que hoje foi mais ou menos isso, tá? Porque o Valverde não foi literalmente um ponta-direita. Por muitas vezes o Endrick, que foi titular também, caiu ali por aquele lado, mas não adiantou muita coisa. O Real Madrid teve muita dificuldade para criar, sabe, ofensivamente com mais decisão. Ia muito devagar, assim, apostando muito nas suas individualidades. O Endrick entrou no lugar do Mbappé, fez uma partida bem abaixo, o Endrick, tá? Apesar de ter tido talvez a grande chance do Real Madrid na partida ainda no primeiro tempo, deixou a desejar o Endrick mais uma vez. Senti ele um pouco isolado do resto da equipe, sabe? Muito avançado, os outros jogadores não conseguiam fazer essa aproximação, porque quem faltou não foi o Mbappé, foi o Rodrigo. Ele que nessa temporada geralmente tem feito esse papel, né? De encostar, ele e o Valverde, mas os dois juntos, de conseguir fazer essa transição ofensiva, que os jogadores do meio campo se aproximem mais do ataque com uma certa fluidez. Isso realmente não acontece. Além da fragilidade defensiva do Real Madrid, né? Que assim, é uma conta básica e óbvia, eu já falei aqui em alguns vídeos, como existe mais um jogador no ataque, a gente precisa lembrar que na temporada passada o Real Madrid jogou com 2 atacantes, não com 3, tinha 4 homens no meio campo. Automaticamente, quando você tem um jogador a mais no ataque, você tem um jogador a menos no meio campo. O Real Madrid, na maioria das vezes, tem perdido essas disputas no meio campo e deixado muito espaço, enfim. Trouxe aqui alguns dados. O Real Madrid teve 58% de posse de bola, algo que dá para entender, mas assim, no primeiro tempo o Lille teve mais. Marca até o gol de pênalti, né? Uma jogada, mais uma vez, do próprio Camavinga, né? Como eu disse, voltou nesse jogo, uma mão assim mal colocada, bem marcado o pênalti, mas achei um pouco de bobeira do Camavinga, tá? E falando dos duelos que eu tinha dito para vocês, o Real Madrid venceu só 47 de 80 duelos, algo em torno aí de 50%, 52%, para um time tão superior ao Lille, né? Isso deveria ter acontecido mais no meio campo. Acho que isso é uma consequência exatamente da falta de gente no meio campo do Real Madrid. Afinal de contas, agora com 3 atacantes, apesar que hoje, mais uma vez, foram 2, mas ainda deu para sentir essa diferença. O Real Madrid, a verdade é que depende das suas estrelas, né? O Carlo Ancelotti ainda não, estou olhando para o lado aqui, porque o jogo do Atlético Mineiro com o Vasco vai começar pela Copa do Brasil. Mas o Carlo Ancelotti ainda não conseguiu transformar essas estrelas em um time, né? A verdade é essa. O Mbappé entra durante a partida, o Arda Güler entra até muito bem, teve 2 chances perigosas para empatar a partida, mas o Real Madrid não conseguiu transformar essas estrelas em um time e tem poucas soluções defensivas no fim do jogo, poucas soluções ofensivas. No fim do jogo, por exemplo, ficou pingando bola na área, assim, algo que não é muito do feitio do Real Madrid. Mas uma derrota merecida para um time que, quando as suas estrelas não estão em grandes noites, sofre muito.
algo que não acontecia com o Real Madrid da temporada passada, né? Era um time mais coeso, que conseguia criar, apesar de dias ruins do Vinícius Júnior, pontualmente, dias ruins do Rodrigo, pontualmente, do próprio Bellingham, enfim. Bellingham também hoje, assim, nessa formação do Real Madrid, repito, ele é muito exigido fisicamente, então muitas vezes, por participar demais da recomposição defensiva, às vezes ele não consegue chegar no ataque para ajudar a concluir as jogadas, ou se chega muito cansado, muito desgastado. O Carlo Ancelotti tem um grave problema, né? Fazer que esse time funcione. O futebol na vida real não é um videogame. Talvez rever aí se esse time é possível que jogue realmente com 3 atacantes seja uma alternativa. Acredito que, por exemplo, contra o Atlético de Madrid funcionou mais, né? Voltando ali aquele esquema com 2 atacantes. Eu particularmente achei mais interessante. Acho que o Ancelotti deve rever isso durante a temporada. O Militão saiu aparentemente machucado, né? Vamos ver as próximas notícias, mas se perder o Real Madrid também é uma grande queda para o Real Madrid, que parece que não, mas tem um elenco enxuto, tá? O elenco do Real Madrid não é essa vastidão toda e já começou a dar sinais de queda. Enfim, essas estrelas precisam se transformar em um time, né? E o Carlo Ancelotti, que sim, é muito capaz para isso, ainda não conseguiu. Derrota merecida, o Lille, um time bem interessante, que soube se defender, mas convenhamos, não precisou fazer uma grande revolução defensiva para conseguir parar esse Real Madrid muito previsível. É isso, chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Fui, tchau!